Bem-vindos ao canal Candle Simplificado. Olá, traders! Seja muito bem-vindo a mais uma análise de candles. Hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais poderosos e avançados da price action moderna, aquele que permite que você identifique uma reversão antes mesmo da quebra de estrutura. Estou falando do CHOC, ou Change of Character. Se você já assistiu aos vídeos anteriores sobre topos, fundos e quebra de estrutura, sabe que a quebra de estrutura, ou BOSS, é o momento em que o mercado quebra a sequência de topos e fundos. É um sinal importante, mas ele é um sinal tardio. Quando o BOSS acontece, boa parte do movimento já ocorreu. O CHOC é diferente. O CHOC é o primeiro sinal de que o mercado está mudando de comportamento. Ele acontece antes do BOSS. Ele é o aviso de que algo está diferente. Hoje vamos aprender o que é o Change of Character, a diferença entre CHOC e BOSS, como identificar um CHOC em tempo real no gráfico, os diferentes tipos de CHOC, como usar o CHOC para antecipar reversões, e os erros mais comuns ao interpretar esse conceito. Vamos ao gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é o Change of Character, ou CHOCH? De forma simples, o CHOCH é o primeiro sinal de que o mercado está mudando seu comportamento. A palavra caráter se refere à forma como o mercado está se movendo. Em uma tendência de alta, o caráter do mercado é fazer topos mais altos e fundos mais altos. Os movimentos para cima são fortes, as correções são curtas e rasas. O choque ocorre quando esse comportamento muda. O primeiro sinal de que a tendência de alta pode estar perdendo força é quando uma correção para baixo se torna mais profunda do que o normal. Ainda não quebrou o fundo anterior, então não é um BOSS. Mas a profundidade da correção já é diferente. O caráter do mercado mudou. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, o primeiro sinal é quando uma correção para cima se torna mais alta do que o normal, sem ainda quebrar o topo anterior. Esta é a grande diferença entre CHOC e BOSS. O BOSS é a quebra efetiva da estrutura. É quando o mercado já rompeu o fundo ou topo anterior. É um sinal confirmado, mas tardio. O CHOC é o aviso prévio. É quando o mercado ainda não quebrou a estrutura, mas já mostra um comportamento diferente. É um sinal precoce, que permite que o trader se prepare para a possível reversão. Vamos a um exemplo prático no gráfico do índice futuro. Observem esta sequência no gráfico de 15 minutos. Vamos começar identificando o caráter da tendência de alta. Temos uma sequência de topos mais altos e fundos mais altos. As correções para baixo são curtas e rasas. Cada correção dura poucos candles e cede pouco espaço. Esse é o caráter de uma tendência de alta saudável. Agora vejam o que acontece aqui. O mercado sobe, forma um topo e começa a corrigir para baixo. A correção começa normal, mas logo percebemos que ela está mais profunda do que as anteriores. Ela já dura mais candles, ela já cedeu mais pontos do que qualquer correção anterior. No entanto, ela ainda não superou o último fundo ascendente. A estrutura de alta ainda está tecnicamente intacta. Mas o caráter mudou, isso é um choque. O mercado está mostrando um comportamento diferente. A força dos compradores parece estar diminuindo. Os vendedores estão conseguindo empurrar o preço mais para baixo do que conseguiam antes. O que fazer diante de um choque? O choque não é um sinal de entrada, ele é um sinal de alerta. Ele diz: atenção, o mercado pode estar se preparando para uma reversão. Se você está comprado, este é o momento de começar a pensar em proteger seus lucros, talvez apertar o stop loss. Se você está de fora, este é o momento de se preparar para uma possível oportunidade de venda, mas ainda não entrar. Você espera a confirmação, que pode ser um BOSS ou um padrão de candle de reversão. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, o primeiro sinal é quando uma correção para cima se torna mais alta do que o normal, sem ainda superar o topo anterior. Esta é a grande diferença entre CHOC e BOSS. O BOSS é a quebra efetiva da estrutura. É quando o mercado já rompeu o fundo ou topo anterior. É um sinal confirmado, mas tardio. O CHOC é o aviso prévio. É quando o mercado ainda não quebrou a estrutura, mas já mostra um comportamento diferente. É um sinal precoce que permite que o trader se prepare para a possível reversão. Agora, vamos entender os diferentes tipos de CHOC. Existem 3 níveis de Change of Character que todo trader deve conhecer. O primeiro é o CHOC de curto prazo, também chamado de micro-CHOC.
Ele ocorre em timeframes muito baixos, como 1 ou 5 minutos. Ele indica uma mudança temporária no comportamento, mas que pode não afetar a tendência principal. É útil para day traders que buscam entradas finas, mas também é o que mais gera falsos sinais. O segundo é o choque de médio prazo, geralmente identificado em gráficos de 15 minutos ou 1 hora. Ele é mais confiável e indica que a tendência de médio prazo pode estar mudando. Quando você vê um choque no gráfico de 15 minutos, é um sinal para ficar atento. O terceiro é o choque de longo prazo, identificado em gráficos de 4 horas ou diário. Este é o mais poderoso. Um choque no gráfico diário indica que o caráter do mercado mudou em um nível estrutural. Pode ser o prenúncio de uma reversão que durará semanas ou meses. Os grandes players observam atentamente esses choques de longo prazo. Vamos falar agora sobre a relação entre choque e os conceitos que já estudamos. O choque frequentemente precede um fake out. Como assim? Imagine uma tendência de alta. O mercado faz um short com uma correção mais profunda. Os traders que estão comprados ficam preocupados. Os traders que estão de fora começam a olhar para a venda. O mercado então faz um movimento para cima, rompe o topo anterior, atraindo compradores que acham que a alta voltou. Mas é um falso rompimento. O mercado reverte e cai. O choque foi o primeiro sinal de que a força estava se exaurindo. O fake out foi a armadilha final antes da reversão. O choque também está intimamente ligado ao pin bar. Um pin bar de reversão frequentemente aparece logo após um choque. O choque mostrou que o comportamento mudou. O pin bar confirma a rejeição do nível. A combinação choque mais pin bar é um dos setups mais poderosos da price action. E a relação com o boss? O choque vem primeiro. Depois vem o boss. O choque é o aviso. O boss é a confirmação. O trader que espera o boss para entrar perde parte do movimento, mas tem mais segurança. O trader que usa o choque para entrar ganha mais pontos, mas corre mais risco. A escolha depende do seu estilo e da sua tolerância ao risco. Como usamos o choque na prática para montar operações? Vou dar algumas estratégias. A primeira estratégia é usar o choque como alerta para apertar o stop. Se você está comprado em uma tendência de alta e identifica um choque, ou seja, uma correção mais profunda do que o normal, você pode apertar seu stop loss para um nível mais próximo. Por exemplo, você pode colocar o stop logo abaixo do fundo dessa correção profunda. Se o mercado continuar caindo, você sai com lucro preservado. Se o mercado voltar a subir, você continua na operação. A segunda estratégia é usar o short como preparação para uma entrada contra a tendência. Você identifica o short. Aguarda o mercado fazer um movimento de volta na direção da tendência original. Se esse movimento falhar em fazer um novo topo ou fundo e formar um padrão de reversão como um pin bar ou engolfo, você entra na direção oposta. Nesse caso, o choque serviu como um filtro para aumentar sua confiança na reversão. A terceira estratégia é usar o shot em conjunto com o boss. Você identifica o shot e começa a se preparar. Quando o boss acontece, você entra com mais convicção. O shot lhe deu o contexto de que algo estava mudando. O boss lhe deu a confirmação. Essa combinação aumenta a probabilidade de acerto da operação. O primeiro erro é confundir um pullback profundo com uma quebra de estrutura. O trader vê uma queda forte dentro de uma tendência de alta e já anuncia que a estrutura quebrou, mas o fundo formado ainda é mais alto que o anterior. Não foi uma quebra de estrutura, foi apenas um pullback. O resultado é que o trader sai de uma posição vencedora prematuramente ou entra vendido contra a tendência. Sempre verifique se o fundo ou topo realmente rompeu o nível anterior. O segundo erro é operar a quebra de estrutura sem esperar confirmação. O trader vê o preço furar um fundo por alguns pontos e já entra vendido. O mercado pode estar apenas caçando stops e no candle seguinte volta para cima, estourando a proteção. A confirmação é essencial. Espere o candle fechar. Espere ver como o mercado se comporta após a quebra. O terceiro erro é ignorar o time frame maior. Uma quebra de estrutura no gráfico de 15 minutos pode ser apenas um pequeno ajuste dentro de uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. O trader que opera apenas no gráfico pequeno vai interpretar como reversão, mas na verdade é apenas um pullback no time frame maior. Sempre valide a quebra de estrutura no time frame superior. Se o gráfico de 1 hora ainda mostra fundos ascendentes, a quebra no 15 minutos pode ser apenas ruído. Para fechar, vou listar os 3 erros mais comuns ao interpretar o short. O primeiro erro é confundir um pullback normal com um shock.
Nem toda correção mais profunda é um choque. Em uma tendência muito forte, os pullbacks podem ser naturalmente mais profundos. Para identificar um verdadeiro choque, compare a correção atual com as correções anteriores. Se ela é visivelmente mais profunda em termos de pontos e de tempo, é um short. Se a diferença é pequena, pode ser apenas variação normal. O segundo erro é operar o choque como se fosse um sinal de entrada imediato. O trader vê a correção profunda e já entra vendido, achando que a reversão começou. O mercado pode simplesmente fazer um choque, consolidar, e depois continuar a tendência de alta. O choque é um alerta, não um gatilho. Sempre espere confirmação adicional, como um padrão de candle ou um boss. O terceiro erro é ignorar o time frame maior. Um choque no gráfico de 15 minutos pode ser apenas um movimento normal dentro de uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. O trader, que opera apenas no gráfico pequeno, vai interpretar como mudança de caráter, mas na verdade é apenas uma correção saudável dentro de uma tendência maior. Sempre valide o choque no gráfico do time frame superior. Recapitulando o que vimos hoje. O change of character, ou short, é o primeiro sinal de que o mercado está mudando seu comportamento. Em uma tendência de alta, o short é uma correção para baixo mais profunda do que o normal, sem ainda quebrar o fundo anterior. Em uma tendência de baixa, o short é uma correção para cima mais alta do que o normal, sem ainda quebrar o topo anterior. O short é diferente do boss. O boss é a quebra da estrutura, o short é o aviso prévio. Existem shorts de curto, médio e longo prazo. O short frequentemente precede um fake out e se combina bem com pin bars. Na prática, usamos o short como alerta para apertar stops, como preparação para entradas, e em conjunto com o BOS para aumentar a confiança. Dominar o short é aprender a ler as entrelinhas do mercado. É perceber que o mercado não muda de direção de 1 hora para outra. Ele dá sinais. Ele muda de comportamento primeiro. O trader que entende o short está sempre um passo à frente. Pratique bastante. Abra o gráfico de qualquer ativo. Identifique a tendência atual. Marque as correções normais. Depois, procure por correções que foram visivelmente mais profundas. Esses são os shocks. Com o tempo, você vai começar a enxergar essas mudanças de comportamento quase que instantaneamente. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.